Com o fim da Primeira Guerra Mundial, o século XIX encontrava-se com o século XX. Nos primeiros anos do século XX, enquanto a Europa assistia às vanguardas na pintura, em Portugal verificava-se a permanência de padrões estéticos, utilizados desde a segunda metade do século XIX. No início do século XX, em Portugal, existia o naturalismo, o que mostra uma nova e forte resistência à inovação. A modernidade que se fazia sentir na Europa ainda não tinha chegado a Portugal. A burguesia tinha gostos poucos evoluídos, condicionando toda a produção cultural portuguesa. Surgiram então alguns grupos que pretendiam alterar esta situação. O primeiro modernismo português caracterizou-se por uma forte ligação às vanguardas europeias, trazidas pelos jovens artistas que tinham ido para Paris, como bolseiros, e que trouxeram a modernidade para Portugal. O futurismo e o cubismo foram as correntes que tiveram mais impacto no modernismo português. Amadeu de Sousa Cardoso, em Paris, aprendeu e experimentou diferentes formas de modernidade presentes na cidade. Desenvolveu novos conceitos, como a marca do cubismo, do futurismo e a noção do rosto-máscara. Introduziu novas cores, a desconstrução de planos e aproximou-se do objeto típicos do cubismo, como o violino. Almada Negreiros foi um artista considerado um dos mais importantes do modernismo português. Trabalhou vários ramos das artes, entre os quais a poesia, o teatro, o ensaio, a novela, a pintura e o desenho. A sua obra, um manifesto anti-Dantas, cujo objetivo era romper com os valores de tradição e academismo, ficou para sempre ligado ao autor. Das suas obras destacaram-se vários exemplares, entre os quais o retrato de Fernando Pessoa e os painéis de vitrais de Gares Marítimas de Alcântara. Eduardo Viana é outra das grandes figuras do modernismo, que seguiu o caminho do cubismo de Cézanne, fazendo uso da geometrização das formas, utilizando cores fortes e contrastantes. No entanto, o modernismo de Viana não se separou completamente da representação da realidade. A revista Orfeu foi publicada em 1915 pela geração do Orfeu e afirmou o modernismo na literatura portuguesa. Nesta revista havia elementos literários que exaltavam a modernidade. Depois da Orfeu chegar ao fim, surgiram outras revistas de caráter modernista em Portugal, como Portugal Futurista e Contemporânea, K4 Quadrado Azul e Ultimátum Futurista, escrito por Almada Negreiros, onde criticou o atraso do país, o saudosismo e a decadência, e exaltou o progresso da modernidade. Na escultura, destacam-se Diogo de Macedo, Francisco Franco e Ernesto Canto da Maia como as principais figuras. Influenciados pela obra de Rodin, romperam com os valores da escultura tradicional, introduziram elementos expressionistas e substituíram a representação fiel das figuras. Na arquitetura, destacaram-se Cristina Silva com o Teatro Capitólio, Pardal Monteiro com o projeto do Instituto Superior Técnico e Carlos Ramos com o projeto do Pavilhão do Rádio do Instituto Português de Oncologia. Na música, Rui Coelho foi o pioneiro do modernismo musical com a obra Sinfonia Camuniana. No segundo modernismo português, destacou-se Mário Eloy. Após um período a viver em Paris e em Berlim, regressou a Portugal e trouxe consigo uma dimensão psicológica de origem expressionista para a pintura nacional. Eloy criou uma pintura ligada ao dramatismo, que se afastou da representação do real e apresentava uma composição poética, utópica, individualista e intimista. A pintura de Eloy varia entre um lirismo utópico e um dramatismo psicológico. Na técnica usada por Eloy é possível observar a simplicidade nos desenhos, o esbatimento nos planos e o uso de cores contrastantes. Júlio dos Reis Pereira, influenciado pela pintura de Marc Chagall, deu às suas obras uma forte impressão de ingenuidade e de intimismo. Revelam uma pureza de cores, de linhas e de formas e assumindo também um caráter lírico. A sua obra foi também marcada pela crítica social que faz à burguesia e às prostitutas, que revelam a decadência da sociedade. Sara Afonso foi influenciada pela arte popular e trouxe para a pintura moderna uma temática que ainda não tinha sido explorada a fundo. Na década de 30, ela recorreu a uma maior simplificação gráfica e a uma pureza de cores. A sua pintura valorizava as tradições populares, com a representação de casamentos, da vida do campo, etc. Na literatura, com o segundo modernismo, surgiu a presença que, ao contrário do Orfeu, não significava com a vida intelectual da capital e defendeu os valores da originalidade e da ingenuidade da arte. Princípios mais racionais e geométricos marcaram as inovações modernistas. Com linhas direitas e simples, a arquitetura modernista afastou-se, por fim, do oitocentista. Este estilo arquitetónico foi adotado por muitos arquitetos em meados do século XX, tais como Raul Lino, com o Cinema Tivoli, Jorge Segurado, com a Casa da Moeda, e Cassiano Branco, com o Cineteatro de Eden. Em relação à música, destacaram-se as obras de Luís de Freitas Branco e de Lopes Graça, que introduziram na música erudita elementos da música popular portuguesa.
Com a realização deste trabalho podemos perceber que, com a Primeira Guerra Mundial, o mundo alterou-se e deu-se assim a ruptura com o passado e o início do século XX. As alterações na pintura e literatura pretendiam, com as suas linguagens, transmitir os seus sentimentos, caracterizando assim os grandes artistas com uma mentalidade bastante avançada para a época.